Bom dia. Bom dia. Boa noite, não, bom dia, né? Nós ainda estamos acordados desde ontem. Dormimos ainda. Baixar um pouco, tá ligado? 3, 2, será que tu consegue baixar aqui? Não, né? É assim, faz parte. Até ajustar, né? A gente tem que... Ninguém é obrigado a ouvir ninguém gritando de manhã, né, gente? Um domingo de manhã falando boa noite, né? Não pode. Tudo bem aqui agora? Som tá muito bom, né? Tá meio... Oi? Bom dia, agora sim. Agora eu acertei o fuso horário. Tá um pouco alto ainda, né, gente? Não, tá não. Bom dia. Agora melhorou. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. É uma satisfação muito grande estar nessa casa aqui. Como fomos informados que houve uma mudança, eu quero pedir para vocês agora, nesse momento, para que nós deixemos os nossos problemas lá fora, abramos o nosso coração e a nossa mente e nos entregamos ao nosso Mestre Jesus, para que Ele possa, Ele com certeza Ele está conosco, mas que Ele possa fazer mais efeito no que viemos buscar aqui nesse momento. Pedir proteção a Jesus, aos Espíritos, e pedir permissão para começar mais esse trabalho aqui na casa, fazendo a prece, a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, ao qual dizemos do fundo do nosso coração: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em erros e tentações, livrando-nos de todos os males. Que assim seja. Vai, posso pegar aqui? É assim? Eu não acho que ela desligou. É pra cima? Nós temos várias encarnações para reaprender aqui o esquema. Eu pode ficar tranquilo que vai dar certo. Então, irmãos, como nós já dissemos, com a permissão de Deus, o nosso Mestre Jesus e dos guardiões dessa casa, nós já fizemos uma oração, mas vamos fazer mais uma para nós começarmos a falar da prova da existência de Deus. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração. Gentileza, auxílio e perdão são as preces sublimes do teu coração. Gentileza, auxílio e perdão são as preces sublimes do teu coração. Gentileza, auxílio e perdão.
Então, irmãos, para a gente começar a nossa reflexão em grupo, na verdade, não se trata de uma pessoa falar, trazer ensinamento para ninguém. A nossa proposta é a gente estudar junto, a gente refletir junto sobre. Eu coloquei aqui no início, será que Deus existe? Eu tenho certeza, posso afirmar, se nós estamos aqui hoje, é porque acreditamos em Deus. Não faz muito sentido a gente estar aqui sem acreditar em Deus, né? Eu coloquei essa pergunta exatamente para provocar isso na gente. Para provocar não, para confirmar essa nossa certeza da existência de Deus. E durante esse processo, nós vamos estudar juntos, com certeza todos nós concordaremos com a resposta dessa pergunta. A nossa proposta é fazer, segundo a doutrina espírita, uma reflexão assim, um pouco mais filosófica. Em 18 de abril de 1857, nós tivemos a publicação do Livro dos Espíritos, e Kardec, com toda a sua sapiência, com toda a sua pedagogia maravilhosa, olha que pergunta que ele fez para os espíritos. Ele poderia perguntar, quem é Deus? Aí a gente poderia pensar, bom, Deus talvez seja um velhinho de barba branca, cabelos brancos, sentado num trono, segurando um cajado, selecionando, esse é meu, esse não é. Mas Kardec, com toda a sua sapiência, perguntou, o que é Deus? Não quem é Deus. E a resposta, segundo a nossa compreensão, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Alguns livros trazem causa primeira, mas a gente sabe que é a mesma coisa. Então não há muito, se a gente analisar profundamente esta resposta, termina por aqui a nossa reflexão, nosso estudo da manhã, né? Não tem muito sentido. Se tudo veio após Deus, se Deus já existia antes de tudo, a nossa presença aqui, a nossa inteligência, a nossa saúde, a nossa doença física ou espiritual, tudo veio após Deus. E essa doença nossa é, com certeza, um aprendizado, uma escola para a nossa evolução. A gente fala muito na doutrina espírita, ou a gente procura a casa espírita pelo amor ou pela dor. A maioria de nós procura pela dor, alguma situação. Uma dor desse momento atual ou de uma encarnação passada. A gente sempre procura a casa espírita por alguma razão dessas. E normalmente é pela dor. Raríssimas exceção, né, pelo amor. Eu quero convidar os irmãos para que usemos 2 dos nossos sentidos, apenas 2, para nós tentarmos entender, trazer para dentro da gente Deus. Primeiro, com certeza vocês já estão lendo, eu faço questão de trazer os slides, porque eu, quando estou sentado na cadeira aí, junto onde vocês estão, eu acho meio cansativo a pessoa falar aqui o tempo inteiro. Então, é bom a gente colocar umas imagens para fazer com que a gente fixe mais, né? A gente consegue fixar muito mais tendo imagens. Então, olha só. Como que podemos ouvir Deus? No murmúrio das águas, num riacho, numa fonte, né? Num olho d'água nascendo ali, no ribeirão, no rio, no mar, nos ventos, em todos os lugares, basta que olhemos sobre os nossos ombros para vermos a presença divina de Deus. O cantar dos pássaros, que maravilha que é o cantar dos pássaros, né? Então, a gente pode ver Deus em tudo, basta que prestemos atenção. Usaremos agora o nosso sentido da visão. Até foi interessante ter colocado os slides para a gente prestar mais atenção e fixar mais. Podemos ver Deus nas estrelas, na alvorada, na lua, nos satélites que orbitam o nosso sistema solar, enfim, em uma flor. Tem um provérbio chinês que diz que quando entregamos uma flor para alguém, sempre sobe um pouquinho desse perfume na nossa mão. Podemos traduzir isso, irmãos, também para o amor. Quando a gente ama alguém, esse amor volta para nós. Se a gente olha para o nosso irmão e vê o nosso irmão como um espelho,
Vamos nos ver no nosso irmão, doando amor, esse amor volta para a gente, com certeza. Podemos ver Deus em tudo, apenas tendo olhos de ver, olhos verdadeiros para ver. Aí pode perguntar, mas e aquele irmão nosso que nasceu nessa encarnação sem a visão física? Com certeza esse irmão também tem Deus, ele consegue ver Deus. Esse olhar aqui, ele não depende só da nossa retina física, é um olhar do coração, um olhar do espírito, da nossa alma. Eu disse 2 sentidos, mas nós temos um sentido que não faz parte, que é o sentir dentro do coração, no âmago. Partindo desses 2 sentidos que nós já vimos, agora nós podemos sentir esse Deus de amor, de bondade infinita, dentro do nosso coração. E por fim, sentir Deus, como eu disse, não precisa ter olhos físicos, não precisa ter ouvidos físicos. Se a gente tem Deus no coração, é o importante. Podemos afirmar que um irmão nosso que hoje está ateu, ele não é ateu. E todos nós temos a centelha divina de Deus dentro de nós. Provavelmente nosso irmão precisou vir nessa situação para aprender. Ele tem Deus no coração. Assim que ele desencarnar, voltar para o mundo espiritual, a sua consciência vai trazer Deus para ele novamente. Ele está ateu no momento por alguma razão. Mas ainda assim Deus está presente. Seguindo os passos anteriores, irmãos, nós podemos agora convidar a esposa para nós fazermos mais uma música para a gente refletir a respeito desse Deus dentro da gente. Vocês vão entender o porquê que eu trouxe só esses dois sentidos por enquanto. Na hora eu não liguei. Na hora eu não liguei. Você quer que traça assim? Esse senhor que está nessa foto aí, os irmãos espíritas com certeza conhecem esse discípulo de Jesus aqui na Terra. Grande Jerônimo Mendonça, que trabalhou muitos anos, numa maca, só mexia do pescoço para cima, fez poesias maravilhosas, palestras maravilhosas. Ele que fez essa música, com a qual eu peguei parte dela para trazer para a gente aqui sobre os nossos sentidos, que é de ouvir, ver e sentir. Esse sentir no sentido de sentir dentro do coração, né? Então, ouço Deus, numa composição aí do Jerônimo Mendonça. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca lembranças. Sinto Deus no morrer de febres esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir.
Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Com certeza o nosso irmão Jerônimo Mendonça está desfrutando positivamente essa maravilha que ele deixou para a gente, né? Com certeza. Um espírito de muita evolução. Será que nós daríamos conta de fazer tudo que ele fez no estado em que ele estava, no estado físico que ele estava? Acho que é muita crença em Deus, é muita certeza, né, de Deus dentro do coração para fazer tudo que ele fez. É muita certeza da continuidade da vida após a morte, né? É muita certeza na bondade infinita de Deus que permite que nós reencarnemos para continuar a nossa jornada aqui na Terra. A gente sabe que cada encarnação nossa aqui nesse planeta azul maravilhoso é como se fosse um ano na nossa faculdade de evolução espiritual. Então a gente precisa. E como bons ou maus alunos, às vezes a gente precisa repetir, né? Então, e Deus, na sua bondade infinita, não, você pode voltar e recomeçar. Mas eu falo, irmãos, que nós temos que ter como é que eu diria? Uma preocupação muito importante com essa reencarnação. E temos que afirmar para nós, termos na nossa consciência, no nosso íntimo, que essa é a melhor de todas as encarnações que nós estamos passando. Com certeza, no passado, nós não éramos como somos hoje. Nós já evoluímos um pouquinho. Ou, na pior das hipóteses, estávamos 0 a 0, empatados, né? Mas essa encarnação, o nosso planeta mudando para a regeneração, imaginemos, está muito difícil reencarnar, né? Hoje em dia, os casais têm poucos filhos, a fila da reencarnação está enorme, né? 8 bilhões de pessoas, com certeza, tem mais uns 20 e tantos aí querendo voltar para continuar a faculdade, ser aprovado no curso de evolução, mas é difícil. E se o nosso planeta, vamos supor que daqui a 300 anos a gente volte, e essa Terra já tenha regenerado, mas nós não aproveitamos essa reencarnação. O que vai acontecer conosco? Teremos que ir para um planeta, né, condizente à nossa situação atual. Então temos que fazer dessa a melhor de todas, para que voltemos para a Terra quando ela estiver melhor. Vocês concordam comigo? Porque senão a gente corre o risco de ir para um lugar pior, né? E alguns irmãos aí mais estudados da doutrina dizem que o negócio não vai ser muito fácil, não. Lá no comecinho, como a Terra era aí há alguns milhões de anos. Então, sim, vamos aproveitar agora esse momento. Livro dos Espíritos, questão 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? O senhor ficou melhor, gostei, viu? Ficou legal, muito bom. Acho que estava incomodando o pessoal, não estava? Menino bom, tá ali, ó. Boa aquisição que vocês fizeram, viu? Coisa boa. Então, gente, brincadeiras à parte, né? Olha só o tanto que aqui Kardec era, usando a palavra atual, capcioso, né? Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Olha a resposta dos espíritos. Porque os espíritos, diferente de nós, eles não ficam enrolando muito, não, né? Eles vão direto ali, porque não tem que ficar perdendo tempo, não. Ah, mas a resposta é um pouquinho difícil? Talvez. Num axioma que explicais as vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra de homem, e a vossa razão responderá. Pronto. Se não foi o homem que criou, com certeza foi Deus. Eu ainda falo mais. O homem criou porque Deus permitiu. O homem criou porque Deus permitiu a inteligência, o estudo, o aprendizado, para que fosse criado. Não tem nada feito na Terra que não tenha permissão de Deus.
Trazendo para a gente aqui o axioma, não há efeito sem causa, é o princípio fundamental, né, de todas as ciências e lógicas. Por definição, nós temos axioma é uma verdade evidente por si mesma, só ela, não precisa de mais nada. E não necessita de demonstração e serve de base para o raciocínio. Como eu disse no começo, se a gente acredita em Deus, se a gente pergunta, se a gente vê que Deus é a inteligência suprema, causa primária de tudo, está resolvido. Basta que exercitemos o nosso raciocínio, que a doutrina espírita sempre nos convida a fazer. Por isso que é fé raciocinada. Não é porque eu falo, não é porque Kardec fala, não é porque o Divaldo falava, porque o Chico falava. A gente tem que acreditar. Kardec deixa isso nos seus ensinamentos, que trouxe para nós. Nós temos que questionar, temos que ir atrás da verdade absoluta. Se alguma coisa não está nos incomodando, procuremos as respostas. Temos que ir atrás. Porque as perguntas movem o mundo, né? Se tenho dúvida, eu tenho que perguntar. Até que a minha dúvida seja sanada. A doutrina espírita é um exemplo típico disso. Quantos irmãos, eu sou exemplo disso, e muitas pessoas são exemplo. Eu não nasci em berço espírita. Mas tem coisas que as outras religiões não conseguem nos explicar. O que eu faço aqui? Por que eu estou aqui? O que vai acontecer quando eu morrer, né? Quando o corpo morrer, quando eu desencarnar? Só a doutrina espírita consegue explicar isso para a gente. E tudo com permissão de Deus. E nós, como se não bastasse termos esse Deus maravilhoso, tivemos aqui entre nós encarnado nosso Mestre Jesus, que é o nosso guia e modelo. E um guia a gente segue, um modelo a gente copia. Será que nós estamos copiando esse Jesus? Porque Jesus está aqui entre nós nesse momento. Ele próprio dizia, né, que quando tivesse 2 ou mais reunidos, ali ele estaria. E com certeza a população de desencarnados é maior que as encarnadas aqui. E Jesus está aqui conosco. Não é à toa que ele é o governador do nosso ordem, né? Então, lei de causalidade. Todo efeito tem uma causa. Nada acontece sem uma razão que o produza. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Esta é a base do pensamento científico e filosófico. Uma reflexão para a gente fazer, vamos observar o universo, do ponto de vista humano, né, que a gente consegue, segundo a ciência, trouxe para nós. No universo, a gente pode ver ordem e harmonia. O Sol, por exemplo, se ele chegar meio metro para cá, a gente, né, vamos virar churrasquinho. Se ele chegar meio metro para lá, a gente congela. É tudo muito perfeito, tudo muito organizado, e funciona numa harmonia muito perfeita. A questão da complexidade, desde o átomo até as galáxias, uma organização admirável, perfeita. Pensemos, imaginemos, mergulhemos no nosso corpo físico. Que maravilha que é o nosso corpo físico. A gente não pensa para respirar, a gente não pensa para fazer a digestão dos alimentos que a gente consome, que vai para a nossa corrente sanguínea, para alimentar o nosso corpo físico. É tudo muito perfeito. E essa máquina maravilhosa, obra e criação de Deus. E se somos obra e criação de Deus, com certeza nós também temos esse germe de Deus dentro de nós. Não podemos duvidar. Estamos imperfeitos, mas não somos imperfeitos, porque Deus não é imperfeito. Nós somos bebês ainda, estamos engatinhando na evolução. Mas chegaremos um dia a ser um Cristo. Porque Cristo, os irmãos com certeza sabem, não é uma assinatura, não é um da Silva, não é um de Oliveira, não é um Queiroz, né? Cristo é uma categoria de espírito puro. Nós chegaremos lá. Seremos Deus? Não. Chegaremos à perfeição para estar, a compreender Deus. Mas Deus existe um e existirá sempre um. Assim como não existe um Deus do mal também. A maldade que existe na Terra, em qualquer planeta do universo, é culpa da nossa evolução, da nossa baixa evolução ainda. Deus não faria nada de ruim. Ele permite que o mal aconteça entre a gente para que aprendamos. Beleza, a natureza revela uma estética que encanta e eleva.
a beleza de uma rosa, né? O botão fechado, ela abrindo aos poucos, o perfume que ela exala. Quando cai nas gotículas de água, ela fica mais linda ainda. A beleza da natureza. E o propósito? Cada elemento parece ter sua função no conjunto, e é pura verdade. Eu trouxe essa imagem para nós, irmãos. Essa imagem é uma imagem humana, né, com certeza, que mostra para a gente o nosso sistema solar. E por que eu gosto muito dessa imagem? Primeiro que a gente lembrar da escola, né? É muito bom lembrar da época de escola. E segundo, para a gente trazer para nossa visão mental, e não apenas física, a perfeição que é essa órbita, e esses planetas circulando, e como eu disse, tudo perfeitamente no seu local, sem um centímetro para lá ou para cá. Né? E possíveis desvios serão permitidos por Deus se for necessário, mas sem causar transtornos para a gente, claro, se formos merecedores de algo assim. Né? Nós não somos senhores de escolher. Deus faz para nós o que nós precisamos e merecemos. As orações, por exemplo, temos que vigiar os nossos pensamentos antes de orar. A minha proposta sempre foi esta. Porque se você ora primeiro, às vezes seus pensamentos estão meio tumultuados, né, meio turbulento por alguma situação. E quando a gente vigia os pensamentos e dá aquela limpada na nossa mente, a nossa oração tem mais poder. Vigiemos antes de orar. Voltando aqui para o sistema solar, olha que maravilha, né? Nós temos aqui o Sol, nossa estrela maior, e a gente não pensa, né? Hoje a gente não consegue viver sem o Sol. Olha o tanto que Deus é perfeito. Precisamos do Sol, precisamos da Lua, né? Para regular as marés. Tudo funciona de forma no automático. Para nós é automático, né? A gente não tem que pensar nisso. Ah, não, amanhã o Sol vai ser para mim, para o Sérgio, quer que seja um pouquinho mais ameno. Não. O Sol é igual para todo mundo. A sombra é igual para todos. Continuemos. Eu trouxe para a gente agora o raciocínio da causa primeira ou primária, segundo lá, né, o Kardec. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O universo existe e demonstra ordem, harmonia e inteligência. Conclusão. Logo, deve existir uma causa inteligente que produziu o universo. A essa causa inteligente suprema chamamos Deus. Como eu disse, desde o segundo slide, não precisava de falar muita coisa aqui, né? Estava tudo resumido. O comentário de Kardec sobre a questão número 4. Para crer-se em Deus, basta que se lance o olhar sobre as obras da criação. Eu disse, uma ave voando, né? E eu vou até mais profundamente. A permissão que Deus deu para o homem fazer com que um avião de milhares de toneladas, né, pairasse no ar, coisa de Deus, obra de Deus, permissão de Deus. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo o efeito tem uma causa. E avançar ou aceitar que o nada pode fazer alguma coisa. É muito lógico para nós, né? Imagina só, nada. Nada é algo que não existe. Como que nada que não existe cria alguma coisa tão suntuosa como o universo? Como o homem, né? Como nós, seres humanos, os animais, as plantas. Nada. Não tem como criar alguma coisa tão perfeita assim. Então, é só a gente trazer para o nosso interior, para o nosso raciocínio mais profundo, mais íntimo. Santo Agostinho pede para a gente fazer uma reflexão toda noite, passar o nosso dia em revista, para saber o que nós fizemos, principalmente de ruim, né? Ou de não positivo. E se a gente encontrar alguma coisinha ali, vamos refazer. Se ofendemos alguém, vamos nos desculpar. Mas eu falo mais. Fiz a minha reflexão. Encontrei apenas um deslize, uma escorregadazinha. Vou voltar para dentro de mim agora e pensar nessa questão aqui, da criação do universo. Se eu estou aqui hoje, é com permissão de Deus nesse universo maravilhoso.
Continuando ainda no universo, a ordem universal. A ciência confirma constantemente a ordem e as leis que regem o universo. Como, por exemplo, a lei da gravitação universal, as leis da termodinâmica, constantes físicas e precisas, podemos ver na escola, em física, química, matemática, estrutura atômica e molecular organizada, código genético nas células vivas. Olha o tanto que esse código genético é importante para a nossa compreensão humana, porque nós não conseguimos explicar Deus ainda, né? O Chico tentou, através de Emmanuel, Chico, né, um homem santo que nós tivemos aqui, também não conseguiu, porque nós não temos condição de entender Deus ainda. Mas olha essa questão das células, gente, do código genético. Deus é tão maravilhoso, tão perfeito, que permite, que crie circunstâncias para que o homem consiga explicar alguma coisa. Explicar, ou talvez tentar justificar alguma coisa. Por exemplo, alguma doença que a ciência diz que é genética. A gente sabe que não tem nada de genético, mas o homem permite que o cientista descubra essa questão para poder explicar alguma coisa. Como você vai explicar, né, entre aspas, com todo respeito do mundo, uma anomalia, se não for através da genética explicada pela ciência humana? Deus permitiu essa forma para que a gente consiga ter alguma luz no final do túnel. Mas com certeza, futuramente, os nossos cientistas mais aprimorados, com a inteligência mais aguçada, cada dia que passa, descobrir mais coisas. Os ciclos naturais perfeitos, né? Dia, noite, as fases da lua, por exemplo. Esta ordem não pode ser produto do caos, do nada, né? Não tem jeito. Mas sim de uma inteligência ordenadora, inteligência máxima, suprema, que é Deus. Quais são os atributos da divindade? Segundo o Livro dos Espíritos, na questão número 13, eterno. Se tivesse tido o princípio, teria saído do nada. Imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, não seria estável. Imaterial. Sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. Único. Se houvesse muitos, não haveria unidades nas leis do universo. Onipotente. Porque é único e criou todas as coisas soberanamente justo e bom. A sabedoria das leis divinas revela justiça e bondade. Justo e bom. Ele é soberanamente justo. A justiça divina baseia-se na lei de causa e efeito, a conhecida entre nós ação e reação. Nenhuma falta fica impune, mas Deus não julga ninguém. Mas a punição é um efeito da própria escolha do Espírito, visando aprendizado e não vingança. E onde está Deus? No Livro dos Espíritos diz que está na nossa consciência. Acabou. Né? Por que ele é soberanamente bom? Deus fornece as leis da natureza e moral para a felicidade dos seres. Ele oferece a reencarnação como meio de reparação e progresso, permitindo que o espírito evolua de simples e ignorante até a plenitude, sem tempo definido. Seremos Cristo um dia. É o nosso objetivo, estamos aqui para isso. Sermos Cristo. Sermos elevados à categoria de espíritos puros. E vale um parêntese também que nós, como espíritos puros, como um Cristo, poderíamos, entre aspas, quádruplas, ser um Deus, às vezes, em algum planeta que está começando, né? Em algum orbe que está começando. Quem sabe? Seremos deuses. Quem sabe? Torço para que sim. Os limites da compreensão humana. Podemos conhecer perfeitamente a Deus? Com certeza não, né? Falta-vos para isso um sentido. Resposta lá da pergunta, questão 10 do Livro dos Espíritos. Podemos compreender que ele existe pela observação de suas obras e pelo uso da razão. Como sempre, a gente traz a razão, né, que é deixada muito clara na codificação de Kardec para nós, trazermos para o nosso íntimo, nossos pensamentos, para a razão, para o raciocínio, para as perguntas. Nunca ficar com dúvidas. E não aceitar porque o fulano ou beltrano falou.
Temos que ir atrás para termos certeza absoluta daquilo que estamos falando. Eu não tenho dúvida nenhuma de Deus, da existência de Deus. Continuando com Kardec, a fé raciocinada do Espiritismo. É uma fé inabalável. Só é a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Essa aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo. A diferença fundamental da fé cega e a fé raciocinada. A cega, o próprio nome já diz, acredita sem questionar, sem buscar compreender o que está acontecendo. É que eu disse, fulano falou e eu acredito, pronto, né? Mas Kardec, através dos Espíritos, diz para a gente, para nós raciocinarmos, não aceitar só porque eu falei, porque eu, enfim. A fé raciocinada baseia-se na razão, na lógica, na observação. Não ter o exame nem o progresso científico. O Kardec também diz para a gente. Se a ciência vier comprovar que alguma coisa que foi escrita lá nos anos 40 está errada, a doutrina espírita vai ter que acatar. Ter esse termo no bom sentido da palavra. E realmente faz sentido, né? Muitas coisas mudam de lá para cá. Tudo isso ainda com a permissão de Deus e também do nosso Mestre Jesus. A prova da existência de Deus pelo Espiritismo é uma prova racional e lógica, e não dogmática. A gente tem certeza da existência de Deus. Como eu disse aqui no começo, estamos aqui é porque acreditamos em Deus. Acreditamos em Deus. Não faz sentido, né? Eu vir para a doutrina espírita sem acreditar em Deus, principalmente. Talvez, no início, eu não acredite muito na reencarnação, por exemplo, na vida após a morte. Mas algo me fez procurar a doutrina espírita. Como eu disse no começo, resposta a algumas perguntas que eu não tinha outras. E uma delas é essa, a prova cabal da existência de Deus e da vida após a morte. Conclusão. Deus existe, irmão, porque o universo existe e proclama sua existência através da harmonia e da ordem que se manifestam em toda a criação. Eu até peço desculpa para os irmãos, não é muito comum falar isso, mas eu tive que dar uma corridinha aqui na apresentação, porque eu fiquei com medo aqui da bateria acabar, dei uma corridinha aqui. Está tudo bem, né? Ou será, o nosso amigo já deu permissão, então está tudo bem. Dei uma corridinha aqui de 5 minutos, viu? Só para poder não pegar no meio do caminho aqui. Então, eu peço desculpa para os irmãos, mas não encerrou ainda não, tem mais uma música, viu? Para a gente terminar com chave de ouro. As nossas apresentações, elas são sempre mistas com música, né? Essa da prova de Deus, ela só tem 3, mas normalmente a gente faz meio a meio. Para não ser muito chato, né? Para ficar um pouquinho de música com falação, né? Muito obrigado, irmãos. Espero ter tocado pelo menos um pouquinho o coração de alguns de vocês. E espero que a gente volte, né, no futuro para continuar aqui esse trabalho maravilhoso. Essa música, irmãos, eu compus ela agora em 2025 para agradecermos ao Mestre Jesus pela oportunidade ímpar de estarmos aqui nessa bendita encarnação, conforme eu disse, que essa é a melhor que temos. Temos que fazer tudo para sair daqui melhor. Vai que a gente volte para cá daqui 300 anos e esse mundo já melhorou e a gente não, né? Essa terra, não é verdade? Então, gente, vamos aproveitar de letra simples, mas foi feito com muito amor, com muito carinho, para agradecer ao nosso governador do nosso lindo planeta azul. Mas melhorou. Isso. Melhorou. Obrigada. Você precisa dar assim? Não precisa. Vou passar de lá, né? Passar de E como Deus é maravilhoso demais, né? Não é mesmo? Ele me ensinou a tocar um pouquinho, né? Mas ensinou a esposa a cantar, né? Divinamente. Então a gente faz uma dupla por isso, né? Eu aprendi a tocar, aprendi a cantar. Que beleza. Mestre Jesus, a ti venho agradecer por esta bendita encarnação,
onde devemos crescer e evoluir em busca do amor eterno, fazendo bem ao nosso irmão, abrandando o nosso coração. Obrigado, Senhor Jesus, não canso de agradecer tudo que faço, é muito pouco, Senhor, comparado ao seu imenso amor. Obrigado, Senhor Jesus, não canso de agradecer tudo que faço, é muito pouco, Senhor, comparado ao seu imenso amor. Bom dia, irmãos, que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus continue conosco por hoje e por todo sempre. E até a próxima, se assim Deus permitir. Lloró,